Eu queria, antes de mais nada, registrar, senhora presidente, senhoras e senhores parlamentares, que o ministro, desculpem, Helder Barbalho, compareceu em São Mateus para uma reunião de trabalho, onde nós fomos tratar de um problema que aflige, e o deputado Marcos Vicente conhece de perto essa situação, a questão da água que é consumida pela população de São Mateus. Uma água salinizada, senador Zé Maranhão, que tantos problemas traz para a saúde da nossa população, haja visto que os rios, a água do mar adentrando no rio, traz o aumento da salinidade e impossível ter outra água, porque são rios que realmente fazem abastecimento, irrigam e fazem abastecimento da região. E esse é um problema que nós estamos sofrendo com ele há bastante tempo. Contamos com a presença do ministro Helder Barbalho, que lá compareceu para discutir exatamente o que era possível fazer. Tivemos a presença de todos os prefeitos do norte e noroeste do estado. Tivemos a presença do senador Ricardo Ferraço, do senador Magno Malta, do deputado federal Lelo Coimbra, do deputado, inclusive, de São Mateus, Jorge Silva, dos deputados estaduais Luzia Toledo, a Eliane, mais o deputado Freitas, deputado da Vitória, e os prefeitos que lá se encontravam. Eu confesso que são coisas que me incomodam na vida política, é conviver com problemas sem ter capacidade de resolvê-lo. E só nós, parlamentares, é que temos a capacidade de estar aqui discutindo o problema dentro da administração, dentro do governo federal e procurar a resposta e a solução para esse problema. Não foi uma visita, foi uma reunião de trabalho. O governo nosso, local, esse ou outro que tenha passado, tinha sinais evidentes de que todo esse problema acabaria sendo vivenciado pela população do interior, norte e noroeste, desta maneira que se encontra hoje. Então, depois da visita, eu me surpreendi com uma manchete do jornal que dizia assim: ministro vem ao norte e noroeste, não define recursos, mas Estado diz que resolverá a situação. Ótimo. Que faça agora, porque não fez antes, mas pode fazer agora. Está em tempo ainda. Quantas vidas estão prejudicadas, quantas crianças, o nível da contagem dessa salinidade é elevadíssima ao que é permitido pela Organização Mundial de Saúde. Portanto, precisa ter uma solução, e a solução é recurso. Recurso para que se possa fazer os poços artesianos, recurso para que a gente possa prospectar água em outras partes do município e da região norte, recurso para que a gente possa construir barragem. Já visto que as barragens que tem no norte do estado, nenhuma delas foi construída pelo governo do estado, deputado Marcos. Foi todas as 3 barragens de Mucurici, Ponto Belo e Pinheiro foram recursos do governo federal. Então, nós temos que dizer que hoje o povo não está querendo, senador Zé Maranhão, saber de obras maravilhosas, de pontes iluminadíssimas, que se ganha até prêmio aí da arquitetura moderna. Quer saber se a água chega na torneira, se a escola está ali do lado, se o posto de saúde atende, se ele tem condições de atravessar uma ponte, não como aquelas mulheres que vimos outro dia atravessar ponte com seus filhos, segurando pelas mãos para que a água não leve o seu filho para que ele possa chegar na escola. Então, eu agradeço a presença do ministro e digo mais, fomos lá para trabalhar. Depois da Semana Santa, teremos uma equipe que estará lá orientando como é que se pode fazer e aonde poderão ser construídos os postos artesianos para fazer o abastecimento das famílias, dos distritos, dos vales, dos bairros, para que possa atender a população. A outra coisa que eu queria dizer é que é uma questão fundamental, que eu acho que de bem-estar e de desenvolvimento sustentável, já que nós estamos falando sobre isso, e responsável até por parte da nossa economia, a questão do meio ambiente.
a emissões de gases, o comprometimento de uma política ambiental que para as próximas décadas haverão de melhorar muito a qualidade de vida da nossa população. Haja visto que até aqui, até esse momento, nós estamos ainda degladiando, temos um presidente americano que está dizendo que não é para cumprir nenhum acordo, que vai tirar o dinheiro de qualquer acordo que possa movimentar uma política mundial na área da questão do aquecimento global. Ele não acredita nisso. Pois eu acho importante destacar, inclusive, um recente estudo realizado por pesquisadores ligados ao nosso Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicação, que apontou que o Brasil, deputado Marcos, tem capacidade e condições de cumprir os compromissos firmados com a comunidade internacional no Acordo de Paris. Quando nós falamos assim, parece que o que aconteceu tão distante da gente não nos incomoda e não nos diz respeito. Diz, e cumprir esse acordo de uma maneira integrada é tomar as medidas necessárias para que todo o efeito negativo que a questão ambiental tem sobre o crescimento econômico, ele possa ser modificado. E sobre a questão do emprego também. O Acordo de Paris, só relembrando, que foi negociado em 2015 e é hoje o mais abrangente tratado depois de inúmeros encontros, inclusive realizados no Brasil também, em outra década, mas é o mais abrangente, o mais importante acordo intergovernamental sobre mudança climática. Falar sobre esse assunto já não é uma matéria eu diria, tão inacessível aos olhos da população. A população entende hoje, quando ela diz, está mais quente, choveu demais, inundou as cidades, nós tivemos acidentes de todas as naturezas. Então, nós precisamos entender que essas conferências que tratam do clima, como aconteceu em Paris, no COP21, prevê exatamente o compromisso de limitar a elevação da temperatura da Terra, e isso não é um assunto de só menos importância. As nações que assumiram a responsabilidade de diminuir as emissões nacionais de gases estufa, que são os gases que impedem a dispersão da radiação solar que é refletida pela Terra. Esse é o famoso efeito estufa, como é chamado, esse efeito estufa que hoje as pessoas param para prestar atenção e entender exatamente o mal que causa à nossa população. A questão ambiental, a questão da produtividade. É benéfico quando ele é controlado, mas quando não tem controle, não tem estudo, não tem direção, não tem tomada de posição, mantém a temperatura da Terra elevada e inadequada para a vida no nosso planeta. O problema ocorre quando o aumento desses gases que eu já citei aqui na atmosfera leva o risco real de sobreaquecimento da Terra, o que pode prejudicar seriamente a vida no planeta. Como é que pode o presidente de um país tão importante dizer que isso não tem nenhuma importância, que o recurso destinado, destinado para esse fim de estudo e tomada de posição em relação a esse aquecimento, ele diz que tirou do orçamento e fez questão de mostrar a assinatura publicamente, como se dissesse, olha, o que eu estou fazendo aqui. E nós sabemos que a maior parte dos gases estufa é produzido pela queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, pelas queimadas das nossas florestas, na agricultura, na pecuária e pelas atividades industriais. Tudo isso merece um estudo adequado e merece um posicionamento que, graças a Deus, o Brasil está tomando. Muito bem. O Brasil, o levantamento desses pesquisadores traçou um panorama das emissões brasileiras de gases causadores do aquecimento e reuniu num só modelo, o que é um diferencial muito importante que eu quero citar, o papel dos diferentes setores da economia, incluindo a indústria e a pecuária. E no Acordo de Paris, senhora presidente, o Brasil se comprometeu a implementar medidas para reduzir a emissão dos gases estufa em 37% até 2025. Quer dizer, não é uma meta inatingível e distante para que a gente não possa sentir os efeitos dessas decisões importantes. E manter, inclusive, o indicativo de reduzir em até 43% esses efeitos até 2030.
essa redução é em relação aos níveis de gás emitidos no país em 2005, que foi o parâmetro do estudo que foi realizado e levado a esse encontro. O principal deles é o gás carbônico, o CO2, que nós já citamos aqui. O estudo elaborado pelos pesquisadores, senhores senadores e senhoras senadoras, levantou as melhores opções para o país cumprir o acordo dentro de um modelo único e integrado de ação. Isso é importante para o Brasil, precisa de ser divulgado para que as pessoas acompanhem e cobrem das autoridades o cumprimento dessas metas. Isso é justamente o que mais chama atenção, porque não podemos ter o efeito positivo esperado na redução das emissões se adotarmos projeções desconectadas com a realidade atual. Se a senhora me permitir, eu falar com a campainha é alguma coisa de insuportável nessa casa. Ou seja, projeções que agora e que finalmente levam em conta, por exemplo, uma diminuição das emissões, transformando todos os carros a gasolina em carro movido a gás natural. Isso ainda poderia estar muito distante, mas está dentro das metas a serem atingidas. O modelo integrado, por outro lado, sugere um panorama de ações possíveis. Não é nada que seja inatingível e amplia a possibilidade de resultados porque não prevê de imediato grandes mudanças tecnológicas para que tenhamos tecnologias limpas muito mais baratas. Na prática, traça uma linha de ação possível de um cumprimento esse acordo que foi realizado em Paris. E pelo acordo firmado, o ano base para a redução das emissões é 2005, a base do nosso ponto de partida, do nosso estudo e das metas a serem atingidas. E nisso o Brasil tem uma vantagem considerável. Eu digo isso porque aquele foi o ano em que justamente o desmatamento na região amazônica, estava praticamente, Vossa Excelência, que pertence a essa região e a representa, sem controle, que é muito diferente da realidade atual. E isso nos ajuda a ter resultado dentro dessa meta. É possível traçar essa meta e persegui-la para cumpri-la nos prazos que foram estipulados. É nesse sentido, senhora presidente, que o estudo sugere respeitar firmemente o desmate que é permitido por lei na Amazônia. E também reduzir em 40% o desflorestamento em biomas como o Pantanal e a Caatinga. Eu falo isso porque teve um ano nessa casa, uns 2 mandatos depois da Constituição, que eu me lembro que tinha uma manchete, deputado Marcos, dizendo assim: a região amazônica tem redução de desmatamento em 37%, quando os estudos indicavam que tinha um aumento de 17%, ao contrário dos números que eram oferecidos e que eu considero de uma irresponsabilidade fenomenal, porque parece que nós estamos falando de uma região que não tem nada a ver com o Sudeste, nem tem nada a ver com o Nordeste, tem tudo a ver com a nossa vida e com a vida do planeta. Então, outro ponto importante que eu queria dizer é sobre a maior eficiência para a pecuária brasileira, que é hoje marcadamente extensiva, cresce a cada dia, ou seja, com poucos animais por área, o que não era respeitado e não tinha paradigma. Além disso, ganhos de eficiência também passariam a beneficiar a indústria e a geração de energia. Então, alcançar e cumprir essas metas, senhora presidente, internacionais para a emissão de poluentes, é uma das agendas que deve ter lugar na lista de prioridades nacionais. Assim também como o esforço para aumentarmos a participação de fontes renováveis na nossa matriz energética, a recuperação das nossas matas, das nossas nascentes, o reflorestamento de áreas que foram totalmente desmatadas. Esses compromissos que eu cito aqui, eles têm impacto positivo. Isso é que é bom saber. É por isso que eu estou aqui falando sobre esse Acordo de Paris, na vida de milhões de pessoas, para que a vida do planeta, a nossa vida, a minha vida, a sua vida, a vida do senador Zé Maranhão, para a qualidade de vida de todos que preparamos esse momento, essa discussão, esse acordo, essa assinatura para as futuras gerações. É que eu queria falar, acho que esse não é um assunto que pode ser tirado da pauta
pauta das universidades, das escolas, do ensino básico, para que as pessoas saibam que nós, cada um de nós, tem responsabilidade com o futuro, mas é apontar o futuro como uma coisa distante, como se visse uma estrela lá adiante. O futuro que está aqui, presente, na nossa vida, no dia a dia, e com a responsabilidade de todos, que eu tenho certeza que Vossa Excelência, como presidente e como representante da região amazônica, tanto luta nesta casa. Pantanal, região amazônica, Brasil. Muito obrigada.